Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula nós vamos aprender sobre shell reverso. Para quem não sabe o que é o shell reverso, basicamente é quando a gente tem acesso ao shell de uma outra máquina na máquina atacante. Então, a gente tem acesso à linha de comando da vítima dentro da máquina atacante, ok? Aqui eu deixei um PDF aí para vocês, tá? Com os links que nós iremos usar duas máquinas adicionais. Eu preparei uma máquina vulnerável, Windows, e também nós vamos usar o Metasploitable. Nós vamos fazer o shell reverso aqui usando um cara chamado Armitage, tá? E nós vamos usar como vítima Windows e como vítima o Metasploitable também, tá? Essa máquina Windows, para você setar ela dentro do VMware, porque ela foi criada dentro do VMware, tá? É muito parecido com a instalação do Kali que eu fiz, tá? Então essa daqui é a máquina Windows que você vai ver lá, ela tá vulnerável. O certo é você deixar ela aqui como NAT, tá? E o Kali também aqui, o certo é você deixar ele como NAT, tá? O adaptador aqui você deixar ele como NAT. Se não estiver como NAT, você clica com o botão direito, vem aqui em Settings, tá? Ele vai abrir as configurações e você seta aqui como NAT, ok? Essa máquina aqui, eu vou dar um comando aqui, um cmd, para mostrar para vocês que ela está setada com o IP final 131, tá? Então a gente vai fazer um nmap nela, ok? Para saber as portas abertas primeiro aqui dessa máquina, tá? Então a primeira coisa aqui, nós vamos dar um nmap -sv, né? Para quem não lembra, a versão SV é para ver o versionamento dos serviços que estão rodando dentro da porta, e eu vou setar lá 192, 168, 139, 131, tá? Que é a minha máquina Windows, então. Ok? Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, tá? Essa máquina é uma máquina vulnerável. Vocês vão ver aqui que ele está rodando um servidor de e-mail POP3 vulnerável, tá? Chamado BVRP SL e-mail. E nós vamos rodar o Metasploitable. O Metasploitable ele é uma máquina Linux montado pelo mesmo grupo do Metasploit, tá? Voltado para hacking ético. Essa máquina Windows que você está vendo, ela é montada para esse curso aqui, tá? Você vai ver que a gente vai brincar bastante no Armitage com ela. Enquanto está rodando aqui o meu nmap, eu já vou mostrar para vocês como que eu vou instalar o Armitage dentro do Kali Linux. Então eu vou vir aqui lá na Docker, vou clicar no web browser, já rodou aqui o meu nmap, estão vendo? Enquanto eu espero ali, ele já está mostrando aqui para mim, ó. Vou dar uma minimizada aqui para mostrar para vocês, tá? Então eu tenho a porta 25, a porta 79, 106, 110, 135, 139, 445 e assim por diante, ok? Nessa máquina aqui, então nós temos um serviço SMTP, tá? Do SL-Mail, tá vendo? Esse cara aqui que eu falei para vocês. Nós vamos usar dentro do Armitage um exploit voltado para esse cara aqui para conseguir o shell reverso, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar lá Armitage Download. Vocês já viram que já tinha aqui, né? Eu já tinha pesquisado, tá? Vou ir nesse site aqui, tá? Então você vê que é um site aqui do Armitage e nós temos aqui o TarGZ, né? Eu vou clicar nele para que faça o download e vou salvar aqui, tá?
Lembrando que, por padrão, o Kali ele vai salvar dentro da pasta Downloads, ok? Então, se você abrir o terminal aí, tá? Você já vê que o meu já está setado aqui na pasta Downloads. Se não tá, você dá um CD no Downloads, né? E aqui, então, eu dando o ls, eu tenho aqui o Armitage, tá? Eu vou descompactar esse cara com o tar -zxvf e o Armitage, tá? 15.08.13.tgz. Dá um sudo aqui. Aqui. Foi, né? Eu só esqueci de dar um tab lá, mas ele já foi, tá vendo? Então ele tá aqui os arquivos, tá? Eu tenho que dar um CD nesse cara aqui que é o Armitage e dar um ls, ok? Aqui eu vou executar então esse cara que é o Armitage. Eu vou dar um ponto barra Armitage, tá? Ele é feito em Java, você vai ver que ele vai iniciar. Ele é muito facinho de trabalhar, tá? Então aqui nós temos lá, ele vai fazer a conexão, né? Eu vou dar um connect aqui, tá? E vou dar um yes. Ele vai começar a conexão, tá? Durante o processo do Armitage, ok? Se faltar algum módulo que eu precisar startar para que o Armitage funcione de modo correto, ele mesmo vai dar nessa telinha aqui. Então eu vou aguardar ver se precisa de alguma coisa, né? Como a gente está fazendo um curso de Pentest para iniciantes, é importante saber aqui os erros também relacionados às instalações dos programas, execução de programa e assim por diante, tá? Basicamente, dizendo a grosso modo, o Armitage é uma versão gráfica do Metasploit. Então ele está fazendo a conexão aqui com a base de dados do Metasploit. Esperar ele fazer aqui, quando ele terminar eu vou mostrar para vocês, ok? Que está um pouquinho demorado. Então olha só, é aquilo que eu disse para vocês, tá vendo? Ó? No Kali Linux 1.x, você tem que startar o PostgreSQL e o Metasploit, tá? No Kali 2.x, versão do kernel a partir da 2, você tem que dar um /etc /init.d /PostgreSQL start, tá? Então eu vou dar um OK e vou fazer aquilo que ele pediu, ó. /etc /init.d /PostgreSQL start, ok? Ele vai pedir a senha do Kali, você coloca lá Kali, e aí executou. Então agora posso dar um ponto barra Armitage, que ele vai iniciar para mim, tá? Não connect de novo, um yes, e ele vai começar a carregar aqui de novo. Então esse daqui é o Armitage, tá? Aqui ele tem o menuzinho, tá? Então aqui nós temos New Connection, vai ao console, credencial, downloads, os trabalhos. Aqui nós temos para importar hosts, que são os alvos, adicionar, fazer scan no Nmap, fazer o scan no Metasploit Table, fazer enumeração de DNS, fazer aqui ataques,
os modos de trabalho e ajuda. Nesse lado aqui, nós temos aqueles modos auxiliares, os exploits e os payloads. Nós vamos adicionar, então, aqui o host, né? Nós vamos aqui em hosts, add hosts, e vamos colocar aqui aquele hostzinho que é a nossa máquina, tá? Windows 92.68.139.131. Vou dar um add aqui. Ok. Ele vai adicionar aqui o hostzinho. Adicionado o hostzinho, ok? Nós podemos começar a trabalhar em cima desse host, tá? Então, eu clicando em cima dele aqui, eu tenho lá, eu posso fazer, por exemplo, vir aqui em hosts e executar um scan no Nmap, tá? Posso, por exemplo, aqui tentar fazer a detecção de sistema operacional nele. Então, vamos tentar aqui detectar o sistema operacional, só clicando em cima dele, ó. Então, vou fazer aqui de novo, clique em cima, hosts, tá? Nmap scan, OS detect. Eu vou dar um OK aqui. Estou rodando sempre aqui os scans mais rápidos, né? Que é para ele não demorar tanto. Aqui, ó, scan complete. Eu já posso usar aqui o find attacks, que ele fica aqui, para procurar ataques que vão correr as vulnerabilidades achadas aqui no Nmap, tá? Então aqui, nesse momento aqui, ele está falando que não conseguiu nada com o Nmap. Mas vamos então aqui executar um Nmap mais, digamos assim, barulhento, né? Eu vou colocar aqui um Intense Scan mais ODP, tá? Eu vou dar um OK. E eu vou dar um OK, ó. Tá? Ele está pedindo aqui put privileges, tá vendo? Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou fechar esse cara aqui e eu vou dar aqui um sudo ponto barra Armitage, tá? Para que ele possa executar aí como root. Eu vou dar um connect aqui, tá? Um yes. E ele vai iniciar lá para mim. Isso tudo nós estamos aprendendo para que vocês possam entender todo o processo do Armitage, que ele precisa muitas vezes de privilégio, que ele precisa que inicie o PostgreSQL antes, para que ele possa ter ali o acesso à base de dados do MSF, e para que ele possa fazer a conexão com a base de dados, tá vendo? Quando você abre novamente ele aqui, ele já vem com o hostzinho lá, tá vendo? Então nós vamos tentar de novo aqui, tá? E vou colocar aqui um Quick Scan. Ok, vou dar um OK. Tá? Veja que agora ele consegue fazer o Nmap, tá vendo? Ele está fazendo agora de verdade. Então vamos esperar ver se tem algum retorno nesse Nmap aí. Então, olha que legal. Scan completo. E você vê que ele já até mudou aqui, ó, o iconezinho aqui de dentro do alvo, né? Ele achou aqui, ó, Running Microsoft Windows 7 2008 ou 8.1. É exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ó, 8 ou 8.1, update 1. Tá? Nós podemos aqui continuar os ataques, né? Nós podemos rodar, por exemplo, esse cara aqui que nós estamos rodando lá, que é o mais UDP. E ele vai gerar uma nova abinha aqui. E quanto mais informações a gente tiver de escaneamento, tá? Mais os nossos ataques vão funcionar. Então nós temos as mesmas portas aqui abertas, ó, 25, 110, 445 e assim por diante.
Aqui no Attacks, nós podemos achar ataques, tá vendo? Então ele fez aqui um ataquezinho, né? Olha lá, ele está correndo aqui no console, tá? Então ele tem aqui os dois Nmaps e eu tenho o Hail Mary. O que é o Hail Mary? O Hail Mary, basicamente, ele vai fazer quase todos os ataques para ver se ele consegue explorar alguma vulnerabilidade. Então eu vou pegar esse cara e vou dar um yes, tá? E aí, olha lá, ele está rodando, achando exploits, sorteando exploits e assim por diante. Vamos ver o que ele consegue aqui com esse Hail Mary, tá? E eu já mostro para vocês. Então, olha lá, ele rodou o Hail Mary. E quando a gente clica aqui, a gente já consegue perceber que mudou o nosso menuzinho aqui. Então, eu consigo aqui tentar fazer o login com o POP3, tá vendo? Com o usuário e senha, tá? Tendo o usuário e senha. Eu consigo aqui visualizar os serviços que estão rodando nas portas, que são aqueles serviços que nós já tínhamos rodado anteriormente com o Nmap. Mas o interessante é, sabendo que eu tenho o POP3 aqui rodando, posso vir aqui e tentar achar algum exploit ou algum payload voltado para POP3. Então eu vou ver aqui, ó, no exploit Windows, tá? Vou achar lá o POP3 e eu tenho um cara aqui, ó, que é esse cara aqui que é voltado para POP3. O que eu vou fazer? Eu vou clicar e vou arrastar ele aqui dentro do alvinho. Clico e arrasto ele. E aí ele vai montar para mim a mesma coisa que eu faria lá no Metasploit. Ó, eu tenho a opção lhost, que é o alvo. Ok, perdão. lhost, que é a máquina atacante, a porta que ele vai atacar, e o rhost, que é o alvo. E a porta dentro do rport, que é o alvo, que é a 110, tá? E aí eu vou dar um launch, ok? E vou ver se ele consegue explorar essa vulnerabilidade. Pronto, eu começo a ver aqui que ele já ficou vermelhinho, porque, olha lá, então eu tenho a autoridade NT Sistema e o nome da máquina. Vamos ver o que ele conseguiu aqui? Além do login, ele conseguiu acesso, escalado de privilégio, interação. Eu consigo aqui um shell, tá vendo? Você acabou de conseguir o shell reverso aqui no Interact. Então, por exemplo, se eu vier aqui no Interact Meterpreter Shell e der um ifconfig, por exemplo, você tem toda a informação dessa máquina, de IP dessa máquina. Se eu der um ls aqui, por exemplo, ele está dentro do C, Program Files, SL-mail, System. Tá? Se eu der um cd dois pontos e der um ls, eu tenho toda a árvore de arquivos aqui, ó, do SL-mail. Tá? Então vamos ver se eu consigo aqui chegar na raiz com os comandos do Linux. Com os comandos do Linux eu estou fazendo, olha lá, ó, aqui, sabendo quais são os arquivos que tem. Eu também consigo aqui, clicando com o botão direito, vir aqui, ó, vou tentar pegar aqui, vir aqui no Explorer. O mais legal aqui que eu consigo jogar um keylogger lá, ou mesmo tirar um screenshot da tela. Olha lá, se eu vier lá em screenshot, essa tela que está aberta, será que é essa tela mesmo? Vamos ver lá, é exatamente essa tela, tá? Eu consigo, então, capturar todas as telas, tirar o screenshot, tirar um webshot, que seria ali uma foto da webcam, e aí eu tenho outras opções lá, ARP Scan,
para ver se ele consegue mais alguma coisa. Tá? E aí você pode brincar aqui. Então, nesse caso, eu já tenho todo o comando dessa máquina. Né? Eu já tenho todo o controle dessa máquina aqui. Posso fazer o que eu quiser com essa máquina. Né? Agora, nesse momento, eu vou montar aqui, vou desligar essa máquina Windows 8. Tá? E vou iniciar aquela máquina lá do Metasploit Table, tá? Então, exporta ela, né? A gente vai vir lá, clicar aqui para fazer o download dela. Quando terminar o download desse cara aqui, tá? A gente vai abrir ele e vai extrair ele. E aí eu vou extrair esse cara então, né? Aqui tá baixando 2. E aí você vai fazer a instalação passo a passo dele, tá? Ok? No VMware. E a gente vai mostrar para vocês aqui como é que funciona esse cara, tá? A gente vai pegar o IP dele para poder também fazer o shell reverso nele. Então aqui na minha máquina eu já tenho o Metasploit Table, mas caso você queira adicionar, você pode vir aqui no Create Virtual Machine, aqui no Browse, e aí eu vou achar lá a ISO do meu amigo Metasploit Table, tá? Nesse caso aqui eu já tenho a máquina. Se eu fosse criar aqui eu só avançaria, tá? Mas nesse momento eu vou só startar essa máquina aqui mesmo. Vou startar ela. Então quando eu inicio ela, ele já mostra para você aqui qual que é o usuário, qual que é a senha. Então eu vou dar um msf admin e msf admin. Tá, ele vai entrar lá no Metasploit Table e eu vou dar um ifconfig já direto para que eu saiba que IP que é essa máquina, tá? Se você quisesse descobrir essa máquina dentro da sua rede, você poderia dar um nmap dentro desse range de rede, tá? Como é que você faria isso? Você viria lá no terminal, tá? Nmap, eu posso dar um SV mesmo, tá? Só que daqui eu dou um 0, né, até o 254, ok? E ele vai rodar dentro desse range aqui, da máquina 0 até a 254, para ver quais portas estão abertas, que máquina está com vulnerabilidades e assim por diante, tá? Então eu vou esperar aqui para que mostre o resultado desse cara. E já mostrou uma máquina 132, tá vendo? Ó? Com um monte de coisa aberta, inclusive, olha só aqui, ó, Metasploit Table, root shell. Sabemos que é o Metasploit Table, tá vendo? De local, tá? E que usa o Linux. Só para confirmar para vocês, esse cara é o 132. Então a gente vai adicionar ele dentro do Armitage. A gente vai dar um hosts, add hosts 192.168.132, certo? Que não foi 192.168.139.132. E aqui eu vou dar um add, ele vai adicionar lá para mim. Esperar ele adicionar um hostzinho aqui. Adicionar no hostzinho. Tá. Vou fazer aqui. Ele não quis adicionar. Tá, então vamos entender esse cara. Vou dar um botão direito, host, remove host. Tá. Vou fechar o meu Armitage aqui. E vou tentar abrir ele novamente aqui, tá? Fechar aqui meus
meus terminais. Tá, lembrando que eu tenho que startar lá o /etc /init.d /postgre SQL start. Ele vai perder a senha do Kali, tá? E aí eu vou abrir a pasta downloads, tá? A pasta Armitage e dar um sudo ponto barra Armitage. Ok, ele vai pedir a senha do Kali, enter, e ele vai iniciar o Armitage. Vamos ver se agora ele deixa eu colocar esse host, né? Agora consegui adicionar, removi aquele host e adicionei esse. Quando ele iniciou, ele estava com aquele host 131. Aí eu adicionei esse cara aqui. Não precisei reiniciar meu Kali, nada. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou iniciar tentando detectar o sistema operacional dele. Então eu venho lá, né, e faço um scan nele, tá? Sempre é importante iniciar pelo scan para que eles depois possa já achar que tipo de ataques ele consegue fazer, tá? Basicamente o scan vai auxiliar nele aqui no processo de pentest para ele poder fazer o shell reverso. Vamos esperar ele trazer o resultado aqui. Quando ele trazer o resultado, eu vou mostrar para vocês os próximos passos que dá para a gente fazer aí. Bom, tá completo, ok? Eu vou rodar um outro tipo de scan aqui, vamos tentar um Bunny Map, e eu vou forçar ele a tentar achar o sistema operacional aqui. Achando o sistema operacional, nesse caso aqui, creio que fica muito mais fácil para ele. Olha lá, scan complete, tá vendo? Então vamos tentar aqui, find attacks, ok, achou nenhum ataque, eu vou dar um Hail Mary nele, yes, e vamos esperar ver se a gente consegue alguma coisa com ele aqui, tá? Porque ele não conseguiu nada também, o que eu vou fazer aqui? Nesse cara, ele deu um database not connected, tá vendo? Eu vou tentar rodar aqui no Kali, tá? Até já vou mostrar para vocês aqui, que é o MSFDB init, que ele inicializa a database do Metasploit. E aí eu vou precisar, querendo ou não, fechar meu mano Armitage aqui. Ele já fechou. Vou até fechar esse outro terminalzinho aqui. E vou fazer aqui, ó, MSFDB init. Tá? Tem que dar um sudo antes dele. E ele foi, tá? Não posso esquecer do meu amigo /etc /init.d /postgresql start, certo? E aí eu vou tentar de novo aquele cara, ok? Vou dar um ponto sudo ponto barra Armitage e esperar ele iniciar lá. Então
Olha lá. Agora, vamos lá. Clicar nele, Hosts, Nmap Scan, Quick Scan. Ok? Eu vou rodar para ver se ele consegue achar. Agora ele está começando a rodar. Então, pessoal, eu estou ensinando para vocês exatamente aí, se você necessita da base de dados do Nmap, para que rode, como é que faz, tá? Sobre o PostgreSQL, tudo bonitinho. Agora sim, tá vendo? Então, agora ele achou, tá? Então, vou dar um OK. Vamos tentar um Hail Mary agora. Dá um Yes. Senão a gente vai tentar achar um ataque para ele. Tá? Então ele mostrou mesmo a saída que ele tinha mostrado, tá? Metasploitable, né? Só que agora eu tô tentando todos os exploits aí, né? Isso que é importante a gente saber. Deu um pau, o que a gente faz, né? Não é só aprender como faz. Aprender, deu um problema, como é que a gente faz? Então aqui a gente já conseguiu algumas coisas, né? Login VFTP, HTTP, MySQL, SSH, Telnet, VNC. E eu vou tentar aqui achar um ataque para ele. Então aqui, se eu não conseguir ainda esse meu amigo shell reverso aqui, eu posso ir atrás de uma vulnerabilidade de algum desses serviços aqui que ele achou. Eu vou pegar, por exemplo, esse VSFTP D2.3.4. O exploit dele fica aqui, né? Ó, no exploit Unix FTP VSFTP 234. Clico, arrasto e vou dar um launch nele. Você vai ver que ele está conseguindo alguma coisa. Ah lá! Isso é importante a gente ler as saídas aí dos programas para a gente conseguir fazer a exploração, tá? Pode ser não na primeira vez, pode ser não na segunda vez que você vai conseguir fazer a exploração, mas ao menos aqui você leu e você achou esse cara. E eu clicando aqui, eu tenho lá, Shell 1. Tá vendo? Então vou dar um Interact lá. E eu tenho o Shell lá, ó. Eu consigo aqui fazer tudo. Então, pessoal, esse é o Armitage. Tá, essa ferramenta maravilhosa. Um processo de pentest, vocês viram que não é tão simples, mas torna-se simples da maneira que a gente olha as saídas, estuda as saídas, acha o exploit correto, tá? Acha o ataque correto e ele vai. Aí a gente até pode, vocês podem brincar lá de achar os exploits para esses outros caras aqui e ver o que mais vocês conseguem. Muito obrigado e até a próxima aula.